hoje é um dia tão especial para a gente, né? Eu acho que esse tema ele foi muito bem escolhido por nós, né? Eu não falo por mim, nem pela Marisa. Quem escolheu foi ele. Por todo, mas foi em conjunto que foi aceito, né? Ah, sim, nós aceitamos. Diante da pandemia que nós vivemos nos dias atuais, a necessidade de cura, ela é ressignificada. Nós buscamos ainda mais. Senhor Jesus, cura-me. Eu preciso da cura. A dor parece que ela está maior. E são tantos entes queridos, são personalidades famosas, são, como eu estava dizendo ainda agora no nosso grupo de orações, os João da Silva, as Marias Fonsecas, são todos necessitados. Aí, quando eu me dei com esse tema, eu falei assim, já acho que vai ser uma coisa bem apropriada para nós. Mas o que seria? Por que essa grande diferenciação da medicina dos homens, a medicina a qual nós conhecemos aqui, por que ela ainda é tão longe, ou se não era longe, está se tornando um pouco mais próxima da medicina espiritual, a medicina que André Luiz nos traz com tanta certeza, tão bem explicada nos seus livros, que para ele ela se tornou uma realidade, uma vez que ele passou desse plano para o plano espiritual. Dali, ele realmente se viu como a medicina da Terra, um plano espiritual tão diferente, mas ao mesmo tempo necessária para o seu aprendizado. Então, eu dou uma olhadinha para ver o significado da palavra medicina. Ela vem do latim mederi, que significa saber o melhor caminho, ou tratar, curar. A palavra medicina é a derivação latina, e ela diz médicos. Então, ela é bem interessante, né? Aquele que procura o caminho, parece que era bem a proposta, né, Marisa? De Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estivessem doentes, com o fardo pesado, vinde a mim. Eu aliviarei o fardo de vocês, a dor de vocês, a dor moral, a dor espiritual. E como nós sabemos, Jesus, ele realizou para muitas pessoas o que dizem milagres. Mas nós somos a doutrina espírita, nós sabemos que os milagres não existem. A palavra milagre vem do desconhecido, do sobrenatural. E nós sabemos que ali havia uma manipulação de fluidos, das energias, que Jesus sabia tão bem realizar. Pouco a pouco, nós nos adentramos nesse conhecimento através dos passos magnéticos. E nós vamos vendo na casa espírita, sem muito conhecimento médico de nossa parte, mas com a nossa boa vontade, com a energia, com a força de vontade, com a vontade de ajudar o nosso próximo. Verdadeiros, vou colocar aqui entre aspas, milagres. Mas e aí, meninos, o que vocês acham? Muitos receberam as curas, mas será que eles estavam preparados para isso? O que vocês acham? Quem vai primeiro? Eu ou você? Marisa. Marisa estudou bem hoje. Bastante. Não, primeiro, se os milagres, né, não são possíveis da maneira miraculosa, sobrenatural, como víamos isso nas outras escolas religiosas, no Espiritismo, nós tomamos um susto, né? Porque muitas vezes a gente não sabe por quantas vidas foi o milagre que nos fez, né, atropelar e viver as encarnações de uma certa maneira, buscando esta coisa maravilhosa que caía do céu, que independia da gente. Então, o milagre, como entendemos hoje, como você disse, nada mais foi ao tempo de Jesus, a manipulação dos fluidos, a vontade que ele tinha de fazer o bem em nós, e a vontade que nós demonstrávamos na época, né? Como íamos lá pedir a ele, tocar nele, de alguma forma, ter dele essa energia,
que você disse que hoje nós fazemos nos passes, mas temos que guardar as devidas proporções, porque Jesus, 4 bilhões e meio, né, de anos a mais do que nós, ele sabia fazer isso muito bem, porque hoje a gente sabe que isso é possível fazer. Então, quando as pessoas fazem isso, estejam elas no centro espírita ou não, é com a ajuda dos espíritos ainda, porque nós não temos nem todo o conhecimento, nem toda a capacidade, nem visão. Então, a gente sabe que o fluido, ele pela vontade, por isso que dar passes, a gente todo ano até recicla o passe, porque exige muito para que o passe tenha esse efeito bom, né, que a gente vê às vezes acontecer com a nossa participação, porque é a participação dos espíritos e nossa, de todo o grupo que manipula o passe, é a vontade de fazer o bem ao outro, de proporcionar este alívio ao outro. Então, quando você tem essa vontade de fazer o bem, lógico, desprende de você um fluido positivo que vai interferir no seu perispírito e que dali vai fazer um efeito no seu corpo físico. Mas para que haja todo esse processo, é necessário que o paciente também queira que isso aconteça. E eu acho que muitas pessoas, ao tempo de Jesus, que foram curadas, como você disse, que depois voltaram a ter seus problemas, é porque a gente sabe hoje que a doença, por isso a medicina de Jesus difere da nossa medicina. A doença vem da dor do espírito, está alojada no espírito doente. Então, quando a dor vem para o corpo, já é um reflexo daquela doença interna. Então, quando Jesus nos curava ao seu tempo, ele buscava curar o espírito que estava doente. E muitas vezes aquele personagem que era curado naquele momento depois vinha de novo a desenvolver a mesma doença, porque para curar o espírito, a gente sabe que o espírito fica doente por quê? Porque comeu a comida gordurosa, porque comeu carne. Não é isso que faz o espírito ficar doente. A gente tem que ver, por isso a medicina diferente. Hoje em dia já tem vários tipos de processos. Mas o que adoece o espírito é o seu amor, né? O seu processo de amar, de desenvolver virtudes, que ainda está doente. Então, ao invés de eu amar o meu próximo, eu odeio ele, porque ele faz tudo errado. Eu ando cheia de rancor dentro de mim, eu vejo meu desejo central na minha vida é ganhar dinheiro, é fazer mais coisas, é ganhar. Então, eu desenvolvo em mim fraquezas, fragilidades, né? Não nem fraquezas, algumas fragilidades que realmente terminam adoecendo, porque não é para isso que o espírito está aqui. Isso enquanto a gente não sabe por que a gente está encarnado. Qual o objetivo do espírito? Então, tem uma passagem de Jesus, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o teu coração. Então, qual é o objetivo da minha vida? Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer de agora por diante? Então, esse objetivo que eu construo, é aí que eu vou investir as minhas energias. E se é alguma coisa que está só voltada para o material, se está só voltada para uma vida que me parece que vai ser longa, mas a gente sabe que temos, né, uma impermanência, a vida não dura muito, cada encarnação é uma experiência. Então, eu termino desenvolvendo em mim dores, né, que vêm desde os vícios que eu vou começar a acumular, desde das mágoas, dos rancores, da ambição desmedida. Então, todas essas fragilidades vão nos dar doenças. E como é que essa doença vai refletir aonde? Vai aparecer aonde se ela está no espírito? No corpo. Porque a gente teria que ter um objetivo para reencarnar. Então, se estamos aqui vivos e desenvolvemos uma doença, puxa, isso aí está me afetando por isso. Então, se Jesus vem em pessoa aqui e tira esse meu câncer, que eu já descobri que foi reproduzido, que está sendo nutrido por mim, porque eu estou nutrindo em mim outros movimentos, né, outros pensamentos, outros sentimentos que são nocivos à minha pessoa,
Então, para que realmente essa cura perdure, eu tenho que deixar de fazer ou sentir ou pensar o que eu estava fazendo antes. Esse é o nosso problema. A causa, né? A causa do Essa problema. é a causa. Como é que eu não derrubo a causa? Ah, não, Jesus veio e fez um milagre. Sim, foi um milagre, porque outra pessoa não ia conseguir fazer isso. Mas vem o médico das almas, o médico do espírito, que não tinha na época, né? Todo mundo ali da pá virada. Vem ele aí faz essa intervenção em nós. Então, a gente vê que existiram, depois você vai falar nisso, né? Os personagens que receberam essa cura e ficaram curados. E não teve nem... Eu acho muito agora, interessante. Agora, Lina. Não, eu queria até... Essa aqui que eu vou jogar é para Lina. É mesmo? Lina, prepara-te. Mas os milagres aconteciam, as curas aconteciam. Quando Jesus ele nos exemplificava, quando ele nos trouxe a boa nova. Por que será que ele curava as pessoas? Fazer uma infusão, né, de energia, de fluido. Ele poderia... Será que seria, não era uma mágica. Não era uma mágica, mas será que seria um complemento da boa nova que ele trazia? Olha, existe aqui um milagre. Ele ficou famoso não só pelas palavras, pelo que ele veio trazer através das palavras, os milagres. Ninguém conseguia fazer aquilo que ele fazia. Nicodemos indagou Jesus sobre a vida após a morte. Nicodemos, que era um senhor da lei. Como, mestre, você nos fala dessas coisas? As pessoas não conseguiam compreender. As pessoas eram curadas. Essa é a minha opinião. As curas existiam, lógico, pelo amor, pela compaixão, mas também era uma forma de chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele estava falando. O que você acha disso, Nila? Ele falava, ele exemplificava, ele trazia, mas para muitas pessoas entrava no ouvido e saía pelo outro. Só delas. Então, não estava na Você pode ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala por que ele curava as pessoas. Né? Para mostrar que existe esse lado bom, essa bondade divina, trazer para nós ainda. Eu acho que a gente precisa entender assim, que são estágios evolutivos. Né? Então, os espíritos dizem para a gente que a Terra é um planeta que está numa fase o quê? De escola e hospital. Está aí, vocês estão numa fase nós estamos numa fase de provas e expiações, por quê? Pelo processo evolutivo, nós fomos criados simples e ignorantes, passamos por escolhas que a gente precisava entender. Quando a gente sabe muito pouco, eu acho que é muito fácil de nos afastarmos da lei, porque a gente não tem o conhecimento ainda. Quanto mais a gente conhece, mais centrado no caminho nós vamos ser, não é? Porque por isso que acho que vai ter menos desvios com o tempo, e por isso que quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem, mais lhe será cobrado. Mas num processo em que nós estamos de um planeta de hospital, escola, nós vamos ter o quê? Enfermos, né? Almas enfermas e que precisam de aprendizado. Jesus vem trazer para a gente numa fase em que nós estávamos preparados para dar um salto. Ele não veio num momento assim aleatório. Nós já tínhamos passado por um processo em que nós merecíamos essa lição. Agora, eu acho assim, você vive lá no primitivismo, né? Lá tão próximo do animal ainda que nós somos. Mas se não vem alguém para a gente mostrar, olha, quanto bom você pode ser, mostrar para a gente aquele nível mais elevado para a gente conseguir ter uma luz do porto, uma estrela guia ali para a gente saber que aquele é o caminho a seguir, é isso que acho que ele traz para a gente, mas a nossa frequência não é autossuficiente para manter a gente lá, porque é o que nós somos. Nós ainda não somos evoluídos o suficiente para estar ali, mas o fato de nós chegarmos por esses momentos, assim, dele trazer para a gente esses momentos de luz, faz com que a gente busque mais, procure mais, faça mais esforços no trabalho de servir e de chegar nessa posição.
né? E acho que isso, lógico, com o tempo, com várias encarnações, não vai ser em uma só que a gente vai aprender isso. Mas a gente já naquele momento tinha um merecimentozinho, sim. E agora, cada vez mais, uma vez que a Boa Nova foi trazida para a gente, cada vez mais vai ser exigido esforços pessoais. Não vai mais chegar alguém de cima trazendo, né, como diz a Marisa. É um trabalho que nós temos que fazer em conhecimento, em sabedoria e em amor, para nós cuidarmos das causas dos nossos males, das nossas mazelas, não? Por enquanto, as curas também tinham as curas mais definitivas, como a gente viu em Paulo de Tarso, sim, por exemplo, Maria de Magdala, mas tinham as outras curas que a gente sabe que, por isso que a gente tem muitas encarnações, né? Até poder realmente fazer esse caminho evolutivo. Então, tinham curas que a gente tem até nesta encarnação. Né? Você vê pessoas que superam coisas assim, que você diz, puxa vida, como é que fulano conseguiu? É só Deus e tudo. Mas não quer dizer que esta cura se perpetue até a próxima encarnação, por exemplo. Uhum. Às vezes, na próxima encarnação, quando vem um novo teste, uma nova experiência, o espírito ainda está mais fraco aqui e ali. A gente não evolui em tudo, né? Mas a gente tem essa misericórdia divina para que realmente, quando a gente dá um passinho para frente, a gente já consegue segurar alguma coisa, mas não porque ela cai do céu. E também a gente não está bem ainda, não segurou ainda, não marcou aquilo, porque é incompetente, nem nada. Mas são muitas as fragilidades, né? São muitas. A gente vive numa mesma encarnação, a gente é um pouco irritado, é um pouco impaciente, julga bastante, às vezes tem raiva, às vezes mágoas guardadas. Então, a gente é uma caixinha de coisas que podia estar tudo jogando fora, né? Mas a gente segura ali o apego, né? A gente se apega à dor. A dor é minha, ninguém está sobre primeiro. Então, quando a gente consegue algum movimento positivo numa encarnação, é lógico que abre uma brecha. Abriu uma brecha, entrou a luz. Quando entra, você está melhor. Daquilo você melhorou. Você vê pessoas que desencarnam ainda com câncer, muito melhores do que eram em vida. Isso que eu ia falar, né? De que às vezes a gente melhora, entra a luz, mas não necessariamente que o físico se cure. Né? Se cure, mas você vê que a pessoa, o espírito já por aquela brecha é alguma coisa que foi dentro e não fora. Fora você continua o seu desgaste, porque o corpo desgasta. Então, às vezes, tem cânceres que eles desgastam tanto o físico, que mesmo o espírito se elevando, o espírito melhorando aqui e ali internamente, não dá para resgatar o corpo, porque fica um negócio assim, é isso. Aí você tinha 70 anos, começou a ter 30, depois ficou bonzinho, não tem esse resgate na mesma vida. Então, tudo que está no mundo foi feito para nascer, crescer e morrer. Né? Tem esse ciclo da vida. Aí vai todo mundo sair dele em qualquer momento, que aí que seja chamado, né? Não vai ser agora, né? Vai ficar uns 150 anos, ninguém se... Mas a cura interna, ela é necessária para que realmente na próxima encarnação tudo a gente possa fazer a mais. Por exemplo, teve pessoas ao tempo de Jesus, por exemplo, a cura moral de Zaqueu. Desce, Zaqueu, que eu vou pousar na sua casa. Que Zaqueu era cobrador de impostos, mas roubava que só ele. É esses políticos de hoje, né? Mas quando ele tem um contato mais próximo com Jesus, porque Jesus era Jesus, então bastava estar no diâmetro, né? No diâmetro de iluminação dele, já todo mundo ficava. Então, quando o Zaqueu tem esse contato com Jesus, Jesus diz que vai pousar na casa dele, ele quase morre. Aí, quando ele vai, ele já termina a história dele, ele dizendo, eu vou devolver às pessoas tudo que tirei delas. Se eu roubei de alguém, eu vou pagar em dobro, né? Em dobro, triplicado. Ele diz como ele vai pagar e a mais, para poder se redimir. Quer dizer, é uma cura moral naquela encarnação. Mas, com certeza, Zaqueu, já na próxima, vem ainda ligado, talvez, ao dinheiro, ou não, para ter uma experiência fora, né, do vício que ele tinha. Então, ele vem, às vezes, numa encarnação, se testar, e às vezes ainda cai, mas não cai, não fica tão no chão como estava antes, porque a tendência sempre é melhorar. Por isso que o contato com o bem
seja lá como a gente tenha, Jesus não está aqui fisicamente, mas é como o Ronaldo disse, o Evangelho está. Então, o Evangelho é como se fosse o Evangelho. A pedra base, a fundação. Alguma coisa que você diz assim, puxa, olha, o mestre fez isso, disse isso, tirando os exageros que a gente às vezes tira, né? Que cada Evangelho traz alguma coisa. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos, quando tem alguma coisa, vem a nota dos Espíritos falando alguma coisa sobre aquilo, né? E esclarecendo para a gente. Então, é uma coisa realmente que muita gente acha que não vale a pena estudar, mas é muito bom. Eu acho que dá uma força interior muito maior do que o conhecimento puro da ciência e da filosofia. O Evangelho fecha assim, a gente na parte, vamos dizer, que nós precisamos amaciar esse corpo duro espiritual que a gente tem. Porque a gente tem uma dureza na alma que, às vezes, com muito conhecimento, faz com que a gente transforme isso em soberba, em vaidade. Então, não adiantou muito, a gente não sai muito do que estava. E quando a gente encaixa Jesus na nossa história, aí parece que a coisa fica mais macia, né? A gente cai um pouquinho do pedestal e diz, puxa vida, é mesmo. Quem eu sou lá naquele lugar, né? Eu acho interessante essa passagem do Zaqueu, que eu sempre eu visualizo literalmente essa passagem, né? O Zaqueu era um homem de estatura baixa, e ele sobe na árvore para ver o mestre que vai passar. A multidão era grande, todos estavam aglomerados. E ele baixinho não ia conseguir. Então ele sobe na árvore, e Jesus olha e fala, Zaqueu, desce que hoje vou ficar na tua casa. Zaqueu ele não desceu, ele despencou lá de cima. Ele deve ter despencado, opa, vamos lá que eu vou arrumar a casa, vou arrumar a minha casa que o mestre vai adentrar. Então eu vejo, Zaqueu era um homem de posses, era um cobrador de impostos, seja lá o que ele fazia desses impostos, se eram ilícitos ou não, mas ele era um trabalhador, e ali ele se mostra, na minha opinião, como um homem em busca de algo mais. Ele está buscando uma coisa a mais, um propósito a mais na sua vida. E todos falavam muito de Jesus. E eu acho muito interessante no papo da cura do médico Jesus, alguns permaneceram na doença, outros não. Eu acho que muitas das vezes, quando a pessoa vem em busca da cura, porque se nós estamos com dor, de uma certa maneira, nós queremos ser aliviados. Seja ela qual for a dor. Muito grande, pequena, uma dor de dente, uma dor de cabeça. Ou se eu tenho um câncer que eu penso que ele vai aniquilar o meu corpo. Eu quero o alívio. Mas será que nós nos perguntamos, será que eu estou preparado para ser curado? Eu estou realmente preparado? Porque o que eu vou fazer? Se eu obter essa cura, esse alívio que eu tanto necessito, o que será feito da minha vida? Vai perder a posição de vítima. Exatamente. Porque por isso que não é milagre. Porque é muito fácil você se colocar na posição de vítima. Sabe por que não é milagre? Porque Deus nos deu uma coisa, uma generosidade assim, que só um Criador muito bom e amoroso podia fazer com as suas criaturas. É dar a elas o livre-arbítrio. Façam na hora que quiser, no momento que achar melhor. Quem faz isso? Você vê se o meu povo constrói um robô, um negócio, um boneco que anda, é tudo lá no controle dele. Não, agora está querendo me pegar, peraí, destrói. Aperta lá o botão ou desliga da tomada, né? E Deus não, Deus nos criou assim, com essa potência que somos, principalmente quando estamos encarnados, que a gente não vê nada, só vê o aqui e agora. Então, nos soltou assim, e nos deixou escolher o momento certo. Então, nem que a gente chegue, assim, que Jesus venha hoje aqui, vai dizer a algumas pessoas, eu não me incluo nela, assim, porque eu fico com medo de acreditar em mim mesmo, mas de chegar para algumas pessoas e dizerem assim, olha, eu posso lhe curar agora, você quer? Quero. Mas vai ter gente que vai dizer assim, é bom. Se der para rolar... O que eu faço não me faz muito mal, não. Uma pessoa viciada em drogas, em sexo, em
em manipular pessoas, entendeu? Coisas assim que no corpo dela ainda não aconteceu alguma doença, não está doendo ainda. Fofoca. Né? A única coisa que pode ter acontecido é já foi para a cadeia algumas vezes, discriminação de algumas pessoas, já foi denunciado por assédio, por não sei o quê. Então, tem doenças viciosas que deixam você muito exposto, né? Porque você se expõe com seus vícios. Então, é diferente de você ser bruto com alguém, ser irritado e intolerante com alguém, mas chega no outro ambiente, você, sim, aí, não, todo bonzinho, né? Você veste uma máscara, mas tem doenças da alma que não tem máscara certa. Então, quando o espírito encontra alguém que diz assim, eu vou lhe curar, normalmente essas pessoas não têm força de dizer eu quero. Não tem. Porque elas estão tomadas psiquicamente por uma doença que só ela mesma dizendo assim, não quero mais isso, eu quero aquilo, vai dar certo. Porque nem curando, porque você não vai destruir o que já tem construído dentro de você. Então, as amarguras, as feridas internas, os recalques, tudo aquilo que leva uma pessoa a fazer alguma coisa contra ela mesma, nunca vai sair dela, porque por passe de mágica, só se Deus matar e reconstruir, nem não pode. Você já é uma criatura humana. Você já está no caminho. E você está fadado ao bem. A única coisa boa da vida é a gente saber isso. Não tem ninguém que a gente olhe que esteja reencarnado neste planeta que você diga assim, essa pessoa não tem jeito, devia morrer, estraçalhar, não devia nem ter nascido. A gente não pode dizer isso de ninguém. Porque ou já fomos assim ou seremos. Todos nós somos filhos do mesmo pai, todos nós viemos com a mesma capacidade. Vamos ter as mesmas experiências, vamos ter as mesmas chances de poder melhorar ou de cair, vai estar tudo aí no meio. Eu quero cair ou eu quero levantar, eu aqui... Ô, pai, faz por mim aí, joga aí um milagre aí. Não, vai você, safadinho. Quem mandou você escolher? Escolhe. Quem não gosta disso? Escolhe. Interessante que Jesus pergunta para o cego, né? Que queres que eu faça? Ele nunca curava porque ia curar pela conta dele. Ele perguntava. E ele dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então, havia algo dentro da pessoa interna, né? A fé da pessoa, havia um médico, ele ativava o médico interno. É lógico que eu acho que ele colaborava com a manipulação dos fluidos, reequilibrando, harmonizando, mas sem aquele esforço pessoal próprio intransferível, nem ele poderia fazer isso, porque o médico pode te dar todo o remédio, mas se o paciente não tomar... Não, e as pessoas que desenvolviam doenças vamos dizer, leprosos, que também desenvolviam aquela doença da lepra pela amargura, pelos rancores, como um câncer seria um câncer hoje. Aí ele ia lá no leprosário, jogava aquela bomba de fluidos em todos, aí eles saíam, né? Estou ficando bom e tudo, e muitos a lepra voltavam, porque a dor interna estava lá, o recalque, a dor, a raiva, o ódio. Quando ele voltou para casa bonzinho, já quis matar a família. Ah, você me jogou no leprosário, saiu fazendo todas as besteiras que fazia antes. Então, isso é a alma ainda doente. Então, a culpa é do médico? Não é, o médico foi lá e curou. Mas você não tomou o remédio. Disse, a receita é essa. De agora por diante, você se renove para que seu corpo não reflita as doenças do homem velho. Você é um homem novo. Mas se você volta a fazer a mesma coisa, acabou-se, lá se vai. A leprinha vai voltar. Você se lembra daquela passagem da mulher adúltera, que é levada em praça pública para ser apedrejada? Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? A mulher é levada em praça pública, ali se forma uma verdadeira arapuca para pegar Jesus. A mulher é levada em praça pública porque ela é pega em adultério. Sozinha, né? Ela fez adultério sozinha. Cadê o homem?
E a lei mosaica dava direito às pessoas a apedrejarem a pessoa, a mulher e o homem que fossem pegos em adultério. Não, o homem não. Somente a mulher foi levada naquele caso. E Jesus ali, a arapuca que eu digo, foi o seguinte, porque é perguntado a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei mosaica nos permite apedrejá-la. E tu, que dizes? Jesus pensa, pensa e pensa. E daí ele faz fala aquela famosa frase. Dentre de vocês, aquele que estiver sem um pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas foram deixando as pedras e foram saindo. Uma a uma. Ele vira-se para a mulher e está ali, já sentenciada à morte, já esperando a morte, e pergunta para a mulher, mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela vira-se para ele e fala, foram-se todos. Então, se eles não te acusaram, eu também não vou te acusar. Vá e modifique-se. E não peques mais. Não peques mais, para que coisas desse tipo não te acometam novamente. Então, quer dizer, ou seja, a grande lição dela, a medicina que ele usou ali, no final, tem a receita, para que ela não adoeça novamente. Então, é uma coisa, assim, fantástica. Ele foi juiz, sem julgar ninguém. Ele amparou aquela pessoa no momento mais difícil, no momento que ela pensava, provavelmente, esse é o meu momento final. E ele deu a receita como médico. Vai, não peques mais, para que isso não te acometa novamente. Então, é o médico Jesus se manifestando aqui de várias formas, como psicólogo, como um juiz, como um médico de almas, realmente. E temos também, você citou a parte dos leprosos, me lembrou dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Ele vinha na estrada, os leprosos sabiam que ele ia passar ali, eram 10 leprosos. Ele não usou nada, ele fez uma oração. Depende de quem escreveu. Ele não fez uma... Há controvérsia. Mas o que diz é que eles foram curados, os 10. Os 10 foram curados. E apenas um, e ele fala, ó, vá ao Sinédrio e mostrem-se aos juízes. Eles tinham sido curados. E eles se alegraram daquela forma, todos felizes, não havia mais feridas no corpo, eu estava melhor, eu posso abraçar, eu posso sorrir, eu posso me mostrar, eu posso voltar para minha família. Isso é o que provavelmente estava passando pelo pensamento deles. Mas apenas um deles que volta para Jesus para agradecer de coração. E era um samaritano. E ali você vê a exemplificação, né, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, os judeus, ouvindo aquilo de um samaritano. Existia aquela guerra, né, as ideologias, as escolhas, e aquele samaritano, um senhor de idade, volta e agradece a Jesus. E Jesus pergunta para ele, mas não eram 10? Cadê os outros 9? E ele fala, né, olha, agradeça, não é para agradecer a mim, é agradecer ao Pai que nos foi permitido realizar essa cura. Então, ali é um ensinamento muito bonito, não é mesmo? Estelinha botou aí alguma coisa, não foi? Oi, Estela colocou aqui uma frase de Hipócrates. Antes de curar alguém, perguntar-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. As causas. Mas acho que é muito fácil a gente ficar na situação de vítima e de estar lá de coitadinho e não entrar realmente no trabalho interno, interior, de autoconhecimento, para ir buscar as causas, o que é que a gente está fazendo para causar aquelas enfermidades que nós temos. Se temos, nos pertencem. E tem lá em André Luiz, ele traz uma listinha, né, no livro Ação e Reação, de alguns sentimentos que desenvolvem pensamentos doentes e que adoecem a alma, né? Que ele diz que a cobiça reflete no corpo do usurário, vai refletir a doença. A maledicência vai para o caluniador como doença. O escárnio vai para o ironista, a irritação vai para o desequilibrado.
E a elevação moral é reflexo daquele que está buscando se comprometer realmente com a sua renovação, com a sua transformação interna. Então, quantas coisas que a gente não carrega dentro de si, a gente não tem só isso e aquilo. A gente tem muitas fragilidades, todas elas em algum ponto da nossa vida se manifesta muito ou pouco, mas temos. Então, é tudo isso que precisa ser renovado, que a gente vem fazer nas encarnações, é isso. Agora, eu não sei porque Deus deu a eternidade a gente, acho que a gente ia ser tão teimoso em realmente se renovar. Vocês vão precisar da eternidade. Ia gostar tanto de ser da pá virada, que aí fica difícil, mas é uma coisa que você vai vendo que vai ficando... É por isso que, às vezes, no centro espírita, muita gente fica assim, não, porque eu fui lá, tomei um passe, assim, lá o passe é meio fraco, não sei o quê, né? Melhorei, mas voltei a ficar doente. É claro, a gente não vai dizer por quê, né? Mas tem isso, a gente tem que ver qual o objetivo, principalmente quando vem no centro. Eu sempre pergunto, o que você veio buscar? Porque, a depender do que você veio buscar, você vai ter que ter muito cuidado, porque você vai conseguir. E, às vezes, num curto espaço de tempo. Mas, se você não souber manter esse estado de alma com você rapidamente volta para o que estava faltando no passado. Então, é muito dificultoso. Por isso que onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Qual o objetivo da minha vida? Quais são os meus objetivos? No que é que eu me foco, assim, com uma força que eu sou um leão naquilo? Aquilo é positivo ou negativo? Então, a gente tem que ter essa ideia de que somos temporários, de que a vida pode acabar hoje, amanhã, a gente nunca sabe. Não é, né? Nem todo mundo... Não tem e-mail avisando, né, Marisa? Não, nem todo mundo morre velho. Tem gente aí, não viu o menino, aquele ator maravilhoso, Paulo Gustavo, 42 anos, em plena realização da vida, de casado, de filhos, de tudo, começando a vida plena, uma pessoa excelente, excelente. Mas chegou a hora de ir, não tem dinheiro, não tem nada que lhe segure na existência, né? E quando eu vi que domingo ele melhorou, interagiu com a família, né? Falou, o pessoal, os médicos até avisaram que ele estava melhorando. Já à noite, deu a engolir. Acho que é aquele suspiro assim, do pessoal. É o suspiro da melhora para o pessoal largar o osso e deixar ele ir tranquilo, né? Então, nós falamos sobre isso, né? Sim. Você lembra? Ontem, quando eu ouvi a notícia, eu digo, olha para isso, na hora que deu um respaldo a ele aí se mandou. Então, as coisas acontecem com a gente de repente, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que está vendo isso acontecer diariamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sente e pensa, porque é isso que a gente está refletindo para o corpo. A gente pode ainda não estar botando nem para fora, assim, com muita veemência, mas o nosso corpo já está refletindo essas sensações, esses pensamentos, essas vibrações. Então, essas vibrações é que vão deteriorar o corpo físico, né? E aí, às vezes, aparecem doenças que a gente fica, puxa vida, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão isso, eu sou tão... A gente né? Eu acho interessante, quando você tocou naquela parte de que as doenças, às vezes, voltam a se manifestar no corpo das pessoas, eu colocaria isso como se fosse uma parede mofada, né? Aquela parede mofada que você passa a tinta por cima do mofo. Por algum tempo, aquela tinta vai ficar belezinha, vai ficar jóia, a parede ficou boa. Mas você não trocou, você não tratou da infiltração que estava por trás dela. Aí o mofo volta a se manifestar na parede, né? E eu acho uma coisa muito interessante, Marisa, no Evangelho, quando toca no assunto da autocura, aquela mulher que procura Jesus no meio daquela multidão, que ela tem aquele fluxo sanguíneo. E eu achei aquilo fantástico, porque quando ele passa no meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus e ele sente que uma virtude teria saído dele. E ele pergunta, quem me tocou? E os apóstolos, mas mestre, você aqui no meio dessa multidão... Todo mundo aí. No meio dessa multidão, como que você pergunta isso? Não, alguém me tocou porque eu senti uma virtude teria saído dele. E ele vai à mulher, e a mulher explica a situação. Eu tenho sofrido desse mal por mais de 8 anos, uma coisa assim.
E pelo que eu li, o estudo que eu fiz uma época, ela era uma mulher de poder aquisitivo, ela tinha a parte financeira para ser curada, porém ela nunca tinha achado alguém que a curasse. A fé dela de ser curada era tamanha que quando ela tocou as vestes, ela é curada. E o próprio Jesus, o próprio mestre, ele diz isso. A tua fé te curou. Então, eu acho aquilo de uma beleza, isso vem complementar, porque as pessoas olham as curas de Jesus como se fossem somente de Jesus, que nós fôssemos totalmente incapacitados de realizar algum tipo de ajuda. E não é verdade, porque ele nos diz, é uma frase de Jesus, vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Mas se nós refletirmos bem sobre essa frase, porque cabe aqui uma grande reflexão, empenha-te, estuda, conheça-te a ti mesmo, modifica os seus hábitos. Porque ele também disse aos apóstolos, vá e cure. Ele não perguntou a Pedro, olha, Pedro, eu acho que você está com uma meia sola ali, vai lá, tenta fazer o seu melhor. Não. Ele ordenou, vá e cure, porque ele sabia do potencial que existia dentro deles. Eu acho isso uma coisa fantástica, é um convite à evolução, ao progresso. Vós sois deuses. O tesouro que nós falamos aqui, ele está dentro de nós. O tesouro, muitas das vezes, nos filmes que nós vemos, o tesouro ele tem que ser garimpado, ele tem que ser procurado, com muito suor, com muito sacrifício. Às vezes nós temos que cavar na terra montes, até nós acharmos aquela preciosidade. Eu acho que é nesse ponto que Jesus, aqui ele se refere. Vai ser difícil, vai ser árduo, mas todos nós somos capazes disso. Eu acho que esse vós sois Deus que você fala, assim, nós temos esse potencial, né? Nós somos a semente, a árvore que já existe na semente. Só que ninguém pensa que a semente vai ter que ser plantada na terra, vai ter que criar raízes, né? Porque para você sustentar uma árvore, você vai ter que aprofundar suas raízes, vai ter que vencer aquele tanto de terra, vai ter que crescer o tempo que for preciso, não vai poder pular os steps aí, não vai poder pular um ano ou outro, vai ter que passar por todo o processo do crescimento até que dê os seus frutos. Então, acho que o saber, esse conhecimento que nos é dado de que, sim, o potencial já está em nós, essa certeza de que todos nós temos esse DNA divino e que vamos ser um dia espíritos bons e perfeitos, e que isso sirva de motivação para fazermos a nossa parte, aquilo que nos cabe. Mas uma coisa que eu também estava vendo aqui com as pessoas que Jesus ressuscitou, né? Uma delas é a filha de Jairo, e que é a menina filha do fariseu, que estava ali à beira da morte, e chegam os outros amigos dizendo que ela já está morta. Jesus fala para o pai assim, espera, se acalma e crê somente. Aí ele entra lá no quarto e manda todo mundo embora, aquele povo está chorando ali, com todo aquele desespero, com toda aquela tristeza, tira todo mundo da sala, dá a mão para a menina e fala, levanta e anda. Então, acho que essa imagem também, sim, nós temos uns que vão, que desencarnam sem esperarmos, mas temos aqueles que também voltam e são trazidos de volta à vida física com com um trabalho a fazer, com um serviço a fazer, né? Até mostrar com o seu próprio movimento de que recebeu algo, que recebeu um presente divino, que tem condições, que alguém deu as mãos para essa pessoa. E acho que esse dar as mãos, Jesus tem dado as mãos para a gente sempre.
100% do tempo, constantemente. Nós fazemos a nossa parte de abrir os olhos e estendemos a nossa mão e segurar. E que muitas vezes a gente não faz, muitas vezes a gente fica aqui na minha zona de conforto, não me tira daqui não, que aqui para mim tá bom. Eu tenho medo, né, ainda não é minha hora, e às vezes a gente enterra os nossos talentos mesmo e fica ali, o tempo que for necessário, até que a gente aprenda a se mexer. Muitas vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço para sair dali. Mas eu acho que sabemos que essa mão está estendida para a gente, é essa força que vai nos dando coragem para avançar no dia a dia. Lázaro também, né? Trouxe Lázaro. E a gente tem visto isso na vida, né? Você vê pessoas que eram mortos-vivos, que eram autômatos, concentrados no malefício que faziam as suas vidas e as vidas dos seus, e de repente aquela criatura vive, né, reveste-se assim, de muita força, e começa a caminhar diferente, né? A gente vê quantas pessoas são lá em São Paulo, aquela Cracolândia, né? Quantas pessoas já foram resgatadas dali? Quantas pessoas hoje, com essa pandemia, que estão nas ruas porque não tinham mais condição de viver, né? Tirando o seu próprio sustento e foram parar na rua, não pela pandemia, mas antes da pandemia já tinham pessoas assim. Aqui nos Estados Unidos também tem muitas pessoas assim, e que de repente encontram uma mão que as sustenta um pouco e a pessoa recobra, e outros não. Outros mergulham naquela prostração e ficam, né? Que eles chamam de pessoas que dormem, né? Que caminham dormindo na encarnação. Você fixou a mente em determinado ponto, né, que é o seu foco, o seu desejo interno de vida, e você se enterra ali, não vê como sair daquela... Nós já tivemos aqui um rapaz, eu sempre falo desse caso, que tinha um câncer no fígado e não ia ter muito tempo de vida, mas ele fazia ainda quimioterapia, e ao mesmo tempo eu tinha uma pessoa muito chegada a mim no Brasil, que tinha o mesmo câncer que ele, e que o médico deu em torno assim, de 3, 4 meses de vida, né? Então, ela ficou encarnada mais 5 anos, devido ao que ela fazia da vida dela, passou a fazer, a se dedicar a fazer, e ela criou assim uma vida totalmente nova. E eu vendo todos os projetos dela dando resultado, então eu falei para o irmão dele, né, que ele ia a São Paulo, e disse assim, diga a ele que ele veja assim na vida dele o que ele nunca fez e poderia fazer agora. Uma coisa diferente, uma coisa que encha ele de vontade de viver, que preencha de alguma forma os dias dele, né? E normalmente que ele faça isso com alguém, né? E não fique sozinho, eu vou para a praia, então, todo dia, mas que seja algum movimento com as pessoas. E ele foi para lá e tudo, e era um homem muito rico, assim, lá em São Paulo, né, um empresário. Quando ele voltou, ele disse assim, Marisa, não teve jeito, conversei tanto, ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para a minha empresa, porque é o que eu faço de melhor e o que a vida toda eu vivi para fazer. E se enterrou dentro da empresa, trabalhando, e dali 1 mês e pouco, 2 meses, ele desencarnou. Então, é você não ter a cura interna, não buscou uma cura do espírito. É o espírito continuar cavando, né, a própria... Então, não adianta você ficar na encarnação, que você vai ficar girando em torno daquele eixo doente e não vai fazer nada para melhorar. Não que ele fosse se curar, como ela também não se curou, mas o projeto de vida dela foi tão fantástico. Ela ainda veio aqui, que ela é uma prima minha, ela mora no Brasil. Ela decidiu viajar sozinha nos 2 últimos meses assim, dela. Ela passou 1 mês viajando, foi a todos os lugares que ela adorava viajar, desde muito nova. Então, ela foi em todos os lugares que ela viajou. E aqui ela quis vir de qualquer jeito, rever de novo, para estar aqui no centro e tudo, e ficando aqui. Mas ela sentia certeza de que não ia acontecer nada de ruim para ela, porque eu ficava com medo, né, altitude de avião e tudo, mas a bichinha, menina, foi
tudo, e sozinha. O marido ficou com as 2 filhas no Brasil, e ela foi. Então, ela é mais. A única dor que eu tenho hoje no meu coração é não ver minhas filhas crescerem, né? Que as meninas dela já tinham 18, 16, mas ela queria, lógico, qual a mãe que não quer, né? É a única coisa, assim, que me dá um pesar de eu saber que não vou ver as minhas filhas no seu desenvolvimento. Isso não vai se não quiser. É só ficar bem pertinho, bem comportado, só vibrando positividade e fica. Ela disse assim, eu posso, vai ficar assim. Então, ela foi com essa certeza e teve um desencarne maravilhoso com as 2 filhas. Quer dizer, parecia assim que ela ia para uma viagem. Não é diferente? Ela foi em paz. Em paz, e deixou todo mundo em paz. É diferente de você ver uma pessoa que só sofre. Porque sofrer, todo mundo sofre. Não precisa estar com a doença terminal para sofrer. Tem as dores normais da vida, né? Então, a gente precisa procurar isso, entender essa temporariedade. Não vai ser para sempre. Eu não estou aqui para sempre. E eu tenho que, logo, logo, buscar um foco, alguma coisa boa, alguma coisa positiva, que eu comece a também me concentrar nisso, para usufruir dos benefícios desse novo hábito. Porque hábitos ruins a gente tem aos montes, porque a gente veio da pá virada até hoje. Mas criar alguma coisa, né? Por isso que a gente se interna aqui, é tão bom, né, menino? Eu por mim, ficava internado o tempo todo. Nem a pandemia fechou o centro, porque eram tantos doentes que a gente... Não é? A Joseli colocou aqui, somos o que pensamos, né? E o Nuno colocou aqui, a fé não só nos cura, pois também nos adoece, se não a exercitarmos. Porque são hábitos novos que a gente vai, né? A gente vê quantas coisas hoje, né? Já é green, não coma isso, coma aquilo. Não, mas eu pensava assim, só tem o vegetariano ou então o carnívoro, né? Não tem. Tem o flexitariano, eu descobri, que você pode, assim, de vez em quando, você... Assim, você não tira de todo jeito. Variações. E tem o vegano, aquele que não quer nada, tadinho, que fica com aquela alimentação sem gosto de nada, né? Mas são espíritos mais evoluídos, então estão, assim, se castigando. Só não pode ser por castigo, mas alguma coisa que conscientemente você faz em seu benefício, em benefício das pessoas, que você termina virando exemplo em casa, né? Aí as meninas, não, pai, esse negócio só comer vegetal, não dá não, faz um churrasquinho aí para nós. Né? Tem que ser, eu acho que tem que ser flexível, porque a vida é muito curta. Agora, uma flexibilidade que não lhe destrua e que não destrua o outro. Né? E que você sempre inclua a outra pessoa, principalmente aquelas pessoas que você tem dificuldade de se relacionar. Essas devem ser assim, objetivo. Né? Isso é o maior medicamento, né, mãe? Eu quero que essa pessoa saia dessa vida me amando, se puder. Mas se não puder, pelo menos que me aceite. E você aceitar o outro. E você aceitar o próximo. Tolere. Não é? Tolerar. Eu acho interessante esses 2 casos que você trouxe para a gente, porque ali não é um melhor do que o outro. Não é. Ele não estava no tempo dele. O que eu faço de melhor está na minha empresa. O que eu consigo me identificar e abraçar nesse momento é a minha empresa. Eu vou voltar para lá. Desencarna com 5 meses. A outra já teve uma visão diferenciada, de repente uma vivência totalmente diferente. Ela conseguiu, né, se relacionar com as pessoas que ela tinha dificuldade, ela foi a lugares que ela tinha vontade. Não, e ficou também trabalhando no hospital que ela fazia quimioterapia, passando positividade para que era um câncer bem doloroso, porque a metástase é bem doloroso, mas ela passava aquela energia boa que ela criou para ela, que não era mentira. Ela disse, eu me sinto bem. E quando está alguma coisa ruim, eu procuro o médico e vejo o que eu posso fazer para que a dor menore um pouco. Mas não desista, não fico na cama chorando. Então, ela criou isso nela, e lógico, a energia das pessoas doentes que ela se relacionava e botava para cima. Tudo isso, você cria uma vida nova dentro da sua própria vida. E ainda cuidar para que a família não sofresse tanto, né? Visse realmente que estava sendo uma doença produtiva. Eu vou morrer, se aqui for morrer, então deixa eu fazer o melhor que eu puder enquanto estou aqui, né?
E às vezes... O que ela fez foi a prática do evangelho, né? A recomendação de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo, foi o que ela fez. Olha, o meu estado é esse, eu tenho câncer, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou colocar em prática aquilo que eu ouvi. E estudou espiritismo pra caramba, porque ela sempre foi espiritualista, mas ela queria ter certeza, assim, para na hora ela não titubear. Ela disse, eu quero saber a quem chamar para fazer os tratamentos aqui, para saber, né? A quem é que vai me esperar e não sei o que. Está todo mundo, pode ir firme. Fique íntima do pessoal, tem que ficar íntimo. Chegamos aqui ao final do nosso tempo. Querem fazer as considerações finais aí? Eu só vou deixar aqui uma frase de Paulo. O versículo 14 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Adoro essa. Faça essa parte que o céu te ajudará, né? Eu estava lendo essa semana, eu estou lendo um livro do André Moreira sobre cura e autocura, que eu peguei aqui na casa, um livro belíssimo. E ele faz essa analogia sobre essa transformação, quando nós buscamos o evangelho, as curas que Jesus fez nas pessoas, foi aplicada, umas se curaram, outras não. Por que isso aconteceu? Então, quando nós olhamos esse cenário, quando nós colocamos, analisamos tudo isso, o evangelho, ele já deixa de ser uma coisa religiosa, mística, e acho que já se torna ciência. Se uma pessoa vem a uma casa espírita, é recomendado para ela, olha, você tem a prática do culto do lar? Não. Gostaria de fazer? Essa é a oferta, é a proposta. Você tem o direito de falar que não. O resultado é você. E aqui acontecem coisas, não só na casa espírita, eu falo na casa espírita porque nós estamos numa casa espírita. Isso pode acontecer num templo budista, numa igreja evangélica, católica, porque todos são tocados, ninguém é desamparado. Mas se coisas desse tipo acontecem dentro de uma casa espírita, dentro de um ponto de luz, seja ele qual for, então já deixa de ser uma coisa mística, já deixa de ser uma coisa religiosa, já se torna ciência. Então eu acho isso uma coisa muito, muito interessante. Né? Marisa? Não, é isso, né? A gente caminhar, assim, com esse templo interno iluminado, ter a certeza disso, não ficar só na busca, né? Eu acho que a gente já passou da etapa de buscar. Eu acho que é muito real na nossa mente, no nosso coração, que existe alguma coisa a mais, tem que existir, e que eu faço parte desse projeto. Então, não adianta, é como desperta tu que dormes, eu não quero mais dormir, né? Eu preciso estar ativo no meu processo de evolução. O meu processo de evolução não vai caminhar apenas, a não ser a parte da misericórdia, que vai me carregar de uma encarnação para outra, mas eu não quero adormecer mais, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, porque chegar no mundo espiritual dormindo de novo. André Luiz falava, 2.000 e tantas pessoas adormecidas, às vezes até na mesma posição que foram para o caixão na terra, ficavam na mesma posição, olhavam em volta e caía de novo. Quer dizer, imagine, você passava anos ali, sofrendo sonoterapia e tudo, então é um espírito completamente ainda adormecido, preso à matéria, literalmente, né? Que ele não, por mais, e tinha muitos religiosos, mas era aquela religiosidade que você constrói para a aparência, né, no seu mundo físico. Você não constrói nada, a sua religiosidade interna. A gente está buscando agora esse caminho de coisas que realmente eu aprenda e marque, porque eu vou pensar assim, eu vou agir assim, isso vai virar em mim um caminho, não vai ficar só aqui, quando eu saio daqui, eu vou para a mesma vida que eu tinha antes de entrar. A escola tem que ser, para mim, um lugar, como a gente vai para a escola física e dizer, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer PhD, eu quero aprender isso, a gente tem que ter objetivos para a nossa vida. Agora, é uma coisa tão pessoal, ninguém faz pela gente. É uma coisa que, por mais recurso espiritual que a gente tenha, fluídico, como muitos ao tempo de Jesus, tinham ele, ao vivo e a cores, mas não aproveitavam porque estavam dormindo. Né?
Olha Paulo de Tarso lá, ficou cego, mas foi lá caminhando. Imagina a época de chegar uma parte da medicina aqui, que vai fazer parte do receituário médico, além dos medicamentos, lá embaixo, né, no receituário. Amor ao próximo, oração, ajuda. Não, você vê Maria de Magdala, né, que a gente estava estudando semana passada, no domingo, né? Sim, sim. Maria de Magdala foi, assim, pessoas, né, ao tempo de Jesus, que tiveram essa cura permanente. Foi uma porque já chegaram para ele amando, só não sabiam amar. Eu amo, mas eu sou uma cortesã, eu sou explorada. Eu estou em busca do amor. Eu quero continuar amando, mas de uma forma sadia, uma forma que eu me sinta bem. Jesus ensinou ela a amar. E aí pronto. E ela disse que não poderia ter morreu, filhos, né? Não, e leprosa, ela vai cuidar do leprosos. Morre leprosa, porque não é aceita, os leprosos, né? Não podiam se aproximar de ninguém. E quando ela desencarna, sabe quem segura na mão dela, logo quando ela está lá meio querendo dormir de novo? Jesus. Vem, Maria, vem que agora você vai ser feliz. Quer dizer, tem, entendeu? Mas era o que ela podia fazer. Ou era 8 ou 80. Tem decisões na vida, né, que eu gosto do Evangelho por isso, porque ele mostra vários exemplos das suas consequências, nas suas escolhas, né? Pode ser 80, pode ser 60, pode ser 50, pode não ser nada e você continua o mesmo, mas tem as opções que a gente vai vendo assim, né? São movimentos que a gente tem que fazer na vida, que às vezes pode parecer para alguns meio radicais, às vezes até para a gente parece, mas às vezes é o que é necessário naquela encarnação, senão não vale.